Vamos continuar com a parte 2 do vídeo? Agora, antes que eu continue, esse vídeo é dedicado para as minhas pacientes que vão, ou para todas as pacientes que vão passar por um processo cirúrgico, mas o processo cirúrgico ele não é individual, ele é um processo familiar. Vocês já pensaram nisso? Toda a família vai se mobilizar pelo seu bem-estar. Então, chama filho, chama esposa, chama filha, chama nora, chama neto, chama quem você quiser, mas é importante que todo mundo saiba o que é que você precisa fazer antes e após a cirurgia, porque todo mundo vai ter que se mobilizar para que você fique bem, tá bom? A cirurgia, ela é um processo inflamatório. Ninguém vai para uma cirurgia achando que vai sair de lá ótima, maravilhosa, como se a gente fosse para o cabeleireiro fazer uma escova e sair linda. Não, quando a gente vai para uma cirurgia, o nosso corpo está sofrendo uma agressão. É uma agressão controlada, é uma agressão do bem, mas queira ou não queira, existem cortes, existem costuras e existe um processo inflamatório intenso no pós-operatório, que ele é o processo de regeneração, de cicatrização, que faz parte do sucesso da cirurgia. Mas ninguém espera que você faça uma cirurgia e fique ótima no dia seguinte, nos dias seguintes. Nós esperamos que você sinta, assim, talvez um desconforto, um pouquinho de dor, que a gente vai ter que dar medicação, mas o seu corpo vai te mostrar que ele está passando por um momento delicado no pós-operatório. Por que eu tô falando isso para você? Porque é muito importante que você saiba que seu corpo vai precisar ser bem cuidado antes da cirurgia para que ele passe bem pelo momento do pós-operatório. O que eu quero dizer com isso? Se você é hipertensa, remédios em dia, alimentação em dia, exercício físico em dia, hidratação em dia, sono em dia, sistema imune bom. Se você é diabética, o mesmo. Se você é cardiopata, o mesmo. Ou se você tem pequenas alterações. Essas alterações, elas podem se exacerbar no pós-operatório, porque seu corpo vai estar mais sensível com o pós-operatório. Então, é muito importante que você se cuide de maneira especial no período pré-operatório, para que você chegue no dia da cirurgia nas melhores condições de saúde que você puder. Tá bom? Medicamentos. O que vamos fazer com as medicações no pré-operatório? Via de regra, nós não devemos parar quase nenhuma medicação no pré-operatório, porque essas medicações que você toma cronicamente são as medicações que estão mantendo a sua saúde na melhor condição. E nós queremos que você chegue para a cirurgia na melhor condição. Então, mantenha todos os seus remédios. Porém, para os diabéticos, isso é um pouco diferente. As medicações via oral, os hipoglicemiantes orais, devem ser suspensos 2 dias antes, 48 horas antes da cirurgia. Por quê? Porque você vai ficar em jejum no pré-operatório, durante a cirurgia, no pós-operatório demora um pouco também no retorno, e também existe interação entre medicações que podem fazer com que você tenha uma hipoglicemia durante a cirurgia ou no pós-operatório, se você estiver usando o hipoglicemiante oral, o remédio do diabetes que você toma via oral, no dia da cirurgia. Por isso, pacientes diabéticos vão conversar com o seu médico, mas normalmente vão parar de tomar os hipoglicemiantes orais 2 dias antes da cirurgia. Chegando no hospital, todo o controle vai ser realizado através da glicemia capilar, a chamada destro. E, se necessário, a gente vai ajustar a glicose do seu sangue através de pequenas doses de insulina, somente enquanto você estiver internado. Quando a gente retorna para casa, todas as medicações de uso contínuo comumente voltam a ser usadas nos horários usuais, nas doses usuais. Mas é claro que isso é uma orientação geral e você deve conversar com o seu médico no pré-operatório para saber tudo que você deve fazer. AS, ácido acetil salicílico. O AS ele é usado por muitas mulheres para tratar ou para tentar prevenir eventos cardiovasculares, ou seja, trombose no coração, no pulmão, nos membros, que são as pernas. Porém, o AS, ele pode aumentar um pouquinho o tempo de sangramento durante uma cirurgia, porque ele é um antiagregante plaquetário. As plaquetas são células que ajudam na nossa coagulação.
Antigamente, nós pedíamos para os pacientes pararem, a maioria dos pacientes, né, pararem o AS 7 dias antes da cirurgia. Mas cada vez mais estudos nos mostram que não é necessário essa parada. Você tem que conversar com o seu cirurgião para entender por que você está tomando AS e na sua condição de saúde, se o AS deve ser permanente, inclusive no dia da cirurgia, deve ser mantido ou se ele deve ser suspenso 7 dias, 2 dias antes da cirurgia. Tudo isso é individualizado, por isso a gente está conversando hoje para te criar a dúvida e você tirar a dúvida com o seu cirurgião, tá bom? Porém, os anticoagulantes, que são remédios que realmente param a coagulação, esses remédios não podem ser usados até o tempo da cirurgia. A gente precisa fazer uma troca com alguns anticoagulantes. Então, se você usa um anticoagulante e não um antiagregante plaquetário como esse, você toma uma medicação anticoagulante e são várias medicações. Nesse caso, com certeza, o seu médico já tem que ter conversado com você, talvez tenha te pedido uma consulta no cardiologista e vocês tenham feito um plano de transição, talvez tirando o anticoagulante oral, passando para o Clexane, que é uma medicação injetável por um tempo determinado no pré e no pós-operatório, até que você possa retomar a sua medicação anticoagulante via oral. Via de regra, medicamentos para dormir, medicamentos antiepiléticos não devem ser suspensos. Mas é claro, leve uma lista de todas as suas medicações para o seu cirurgião e converse com ele uma a uma. Remédios antihipertensivos devem ser tomados no dia da cirurgia, na manhã da cirurgia, no horário que eles são normalmente tomados, com bem pouquinho de água, que é para a gente não quebrar o jejum. E ainda falando sobre medicamentos, é muito importante que a gente evite esses medicamentos naturais. São medicamentos que muitas vezes as pessoas acreditam que por serem naturais, por serem derivados de plantas, que eles não têm efeito colateral, mas na verdade, se eles têm um efeito benéfico, eles também são capazes de ter um efeito colateral e muitas vezes esse efeito colateral não é controlado, porque nós não temos um controle tão grande, né? Uma vigilância tão grande sobre a composição de cada um desses remédios. Então é importante que você saiba que alguns remédios como cáscara sagrada, castanha da Índia, ginkgo biloba, eles podem até gerar um aumento de sangramento no intraoperatório. Então essas medicações que você considera, essas são naturais, são fraquinhas, até mesmo chás em excesso, a gente deve conversar com o nosso médico e talvez suspender essas medicações. Outra coisa que seria muito importante se você conseguisse fazer era evitar fumar no período perioperatório, porque o cigarro ele também é muito pró-inflamatório e aí nesse momento cirúrgico seria muito interessante que você não fizesse uso de cigarro se possível. Agora a gente falando sobre o pré-operatório. A gente precisa de jejum é jejum absoluto mesmo. Não pode beber água, não pode beber leite, não pode beber chá, não pode beber nenhum tipo de líquido e não pode se alimentar com nenhum alimento, em geral, 8 horas antes da cirurgia. Existem alguns hospitais que têm protocolos diferentes, por isso tudo que nós estamos conversando, a gente está falando de uma maneira geral, mas você vai conversar com o seu cirurgião. Existe uma maneira de fazer pré-operatório sem ter jejum? Existe, com alguns líquidos que são especialmente dados para serem absorvidos e não gerarem resíduo no estômago. Mas isso no Brasil ainda é algo bem menos frequente. Então, a maioria das pessoas vai precisar fazer o jejum 8 horas antes. Mas para que fazer jejum? A verdade é que o jejum ele é necessário para que seu estômago esteja vazio no momento da cirurgia, ou o mais vazio possível. Quando a gente vai para uma indução anestésica, né, a gente vai receber anestesia, muitas vezes a gente também usa medicações que são sedativas, tranquilizantes. Por quê? O momento que você está lá no centro cirúrgico é um momento de angústia. Você está indo para um procedimento, você está sem nenhum familiar, você está num ambiente diferente e tudo isso pode gerar um aumento de pressão para uma paciente hipertensa,
uma ansiedade, e a gente não quer que o momento da cirurgia seja um momento desconfortável. Então, muitas vezes a gente lança a mão realmente de medicamentos que vão te tranquilizar. E além disso, os próprios anestésicos, eles têm poder de mudar o funcionamento do nosso corpo. E entre essas mudanças pode vir uma alteração do esvaziamento gástrico, que é do estômago, e que pode gerar náusea e gerar vômito. E se a gente vomita, mas a gente não tá com o nosso reflexo 100% ativo por causa de alguma medicação, a gente pode indesejadamente aspirar alguma coisa do vômito que pode te levar a ter uma complicação, como uma pneumonite ou realmente um engasgo, uma obstrução de via aérea. Então é por isso que o jejum é imprescindível, tá bom? Você vai operar à tarde, talvez você possa acordar 5 da manhã e fazer uma refeição leve, e aí aguardar as 8 horas do jejum completo até a sua cirurgia. Mas se você vai operar logo pela manhã, esse jejum vai ser feito realmente uma última refeição na noite anterior e as 8 horas de sono como jejum, tá bom?